Olá a todos, o meu nome é Eduardo Machado e estou aqui para vos apresentar mais uma edição do podcast TEDx Alcobaça, hoje o nosso episódio número 4, e trago-vos hoje um convidado muito especial, Pedro de Sousa Santos. Cresceu em Alcobaça, naturalizou-se um pouco por todo o mundo, já viajou o mundo inteiro, percebeu as maiores fragilidades das cidades e está neste momento a desenvolver uma tese sobre a construção e desenvolvimento das cidades felizes 5.0. Afinal, o que é que são as cidades 5.0? Isso e muito mais vamos entender hoje nesta conversa, portanto fiquem para ver. Vamos falar de muitos temas que atravessam todo o espectro da sociedade. Vai ser de certo muito interessante. Vamos a isso? Vamos então começar mais uma edição do podcast da TEDx Alcobaça. Estamos aqui para a 4ª edição e estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Pedro. Olá Pedro, tudo bem? Olá Eduardo, olá a todos, boa tarde. Hoje vamos falar de inúmeros temas, mas quando convidamos o Pedro é incontornável não falarmos, acho que posso dizer assim, daquele que tem sido o grande projeto da vida do Pedro, que é precisamente o desenvolvimento e a pesquisa no âmbito das cidades 5.0, das cidades felizes 5.0, e que tem sido um objeto de pesquisa e de ativismo por parte do Pedro ao longo de grande parte do seu percurso. Será que podia explicar aos nossos ouvintes lá em casa em que é que consiste, assim, de forma simples, este conceito de cidades felizes 5.0? Sim, o mais difícil é sempre fazermos o simples. Isso é uma premissa. Também quando pensamos a cidade, o mais difícil e o desafiante para os nossos governantes, os nossos autarcas, é conseguirem fazer o simples. Porque o simples é o que faz as pessoas felizes, não é o complexo. Claro. Por isso, começando por esse pressuposto, hoje o desenvolvimento dos territórios e a cidadania andam, na verdade, de mãos dadas com aquela necessidade de nos sentirmos felizes na nossa cidade, no sítio onde estudamos, no sítio onde trabalhamos, no sítio onde vivemos. E isso é uma questão que passou pelo meu processo de 20 anos a trabalhar na internacionalização de empresas portuguesas no estrangeiro, de viver em algumas cidades diferentes e de sentir que, de facto, a cidade é o grande palco da nossa felicidade. E quando dizemos cidade no sentido mais macro ou mais lato, numa dimensão maior, porque não quer dizer concretamente cidade do ponto de vista administrativo, mas sim do ponto de vista emocional, do ponto de vista da satisfação e então desse ponto de vista da felicidade. E então, tanto tu como eu, ambos saímos de Alcobaça e fomos tentar a nossa felicidade, no fundo, estás a ver como é tão simples. Então é esta a visão. A visão desta tese de doutoramento que eu estou aqui a fazer, com o nome Cidades Felizes 5.0, tenta abarcar a forma como pensamos no contexto europeu e no contexto mundial este novo paradigma dos comportamentos das pessoas e pela necessidade que todos identificamos por por se encontrarem novos modelos de governança. Tanto como pessoas como profissionais sentimos que é preciso mais competência e mais eficácia naquilo que é decidido para o bem-estar do cidadão, a felicidade do cidadão, a felicidade na cidade. E então, cada vez mais, as nossas exigências e os nossos radares como pessoas, como cidadãos humanos, como eu gosto de chamar, nos orienta para estarmos muito sensíveis às boas práticas da governança, à corresponsabilização e ao trabalho colaborativo e termos cada vez mais em conta que também nós fazemos parte inerente dessa mesma dinâmica. E uma das coisas que me fez iniciar este processo foi percebermos que nós, como cidadãos, muitas vezes achamos que o problema se resolve só com os outros e com a ação dos outros. Mas, Eduardo, sabes que não, e os nossos ouvintes sabem que não. Muitas vezes nós somos a própria chave para as nossas próprias soluções. E aqui nesta visão da cidade, essa dialética é de facto
o desígnio para esta cidade feliz, para haver esta cidade feliz. Neste processo criativo, que é também uma dissertação, ou uma tese neste caso, os desafios são bastantes, de incluir vários temas e de abordar vários temas. Mas não sei se queres que vá um pouco mais sobre isso, se me queres fazer outra questão. Acho que depois pela nossa conversa também vamos passar por todos esses temas. Inclusive o Pedro já falou aí de uma das coisas que eu queria falar a seguir, que é de que forma nós, cidadãos, podemos ter impacto em desencadear este novo movimento e este desenvolvimento com as cidades felizes 5.0. E aí está, todos nós podemos ter impacto, certo? É verdade. Porquê? Porque se parte de nós para nós, é o melhor encontro, é o encontro mais feliz, não é? Por isso, eu neste processo encontrei também uma dinâmica que vem no encontro do novo ativismo, a que eu chamo o ativismo para as cidades felizes, e tu tens a Mahala, tens a Greta, tens jovens, mais jovens do que tu e do que eu, obviamente, a recriarem, a redimensionarem o que é o ativismo. E uma das áreas que eu vou desenvolver, ou que estou a desenvolver do ponto de vista da análise científica, é também esta nossa capacidade de seres humanos, como cidadãos humanos, termos essa capacidade de também contribuir para o bem comum. E como sabes, esta questão do ativismo tem que ser orgânica, tem que ser natural, não pode ser imposta. A pessoa tem que acreditar que vai fazer essa mudança. E nós temos que, de facto, acreditar que podemos fazer mudança e que podemos contribuir para essa mudança. Ela passa por várias formas e nós, muitas vezes, tentamos, de facto, complicar fórmulas que podem ser, de facto, muito mais simples. E para a minha experiência, há uma coisa que eu sei: para ser um excelente ou um eficaz, eu gosto muito da palavra eficaz, ativista para as cidades felizes, há duas coisas que temos que ter mais do que é, uma temos que ter mais do que uma camisa branca para nos apresentarmos à nossa audiência. Mais que isso, ou seja, temos que ter conteúdo. E depois temos que também, mais do que estarmos atentos às redes sociais e escrevermos nas redes sociais, temos que ter uma verdadeira atitude de querer fazer novo, diferente, incluindo o outro. Por isso, aqui o ativista deverá ter essa capacidade de estimular uma cultura de pensamento estratégico dos territórios, defendendo, implementando e agindo numa visão estratégica de valor que eu chamo marca cidade-região. Porquê? Porque é do local para o geral que esse processo vai ganhando dimensão e vai ganhando crescente. Okay? Claro. É de facto essa sensibilidade, incluindo éticas e valores abrangentes para que todos se sintam incluídos, que se faz essencialmente esta visão da cidade, do ativismo feliz e da felicidade. Pedro, e há aqui uma questão que é muito interessante, que é, nós estamos acostumados à história e que todas as grandes revoluções industriais ou cívicas acabaram por ser períodos de muito desenvolvimento económico, mas de pouco desenvolvimento da felicidade, do bem-estar da população. É mesmo possível desenvolver ao mesmo tempo economicamente o nosso país e também desenvolver a felicidade e o bem-estar das populações? É assim, nós temos neste momento, Duarte, grandes desafios para a sociedade portuguesa e para o mundo inteiro, não é? E um desses desafios é esse mesmo, é a reindustrialização, é a indústria 4.0, é as tecnologias 5G, são a digitalização da sociedade, mas, mais que tudo, são as sinergias e a humanização da cidade. E se nós, os cidadãos humanos, tivermos essa capacidade de sinergeticamente, complementarmente, criarmos valor todos os dias para a cidade, a minha visão é que há 3 stakeholders da cidade que têm que estar em sintonia. São as universidades, é o município e são os empreendedores, que podem ser públicos ou privados, não há aqui distinção. E tudo isso contribuir para
por um lado, haver políticas públicas eficazes do desenvolvimento da cidadania, dos territórios e das regiões, e, por outro lado, a componente humana que vai permitir que cada vez mais tenhamos uma forte capacidade de automotivação, de autocapacitação e desenvolvermos, eu não queria usar a palavra em inglês, estou à procura dela em português, ferramentas que são os skills, os soft skills, ferramentas que nos permitam, de facto, sermos melhores cidadãos, porque também é preciso isso. Às vezes a vontade não chega, não é? A visão não chega. Entre o que se consegue concretizar e a visão vão muitas vezes grandes distâncias e, infelizmente, nós vemos nas nossas cidades níveis de concretização de projetos muito deficientes e com grandes déficits de concretização. Claro. E a nível do desenvolvimento económico, já falámos aqui, há um papel central nesta tese do desenvolvimento da felicidade e do bem-estar. E a nível do desenvolvimento económico, movimenta-se na direção da indústria 4.0 ou há uma nova indústria, podemos dizer a indústria 5.0, que vai sustentar estas cidades? Pronto, é assim, é inevitável. Há uma questão que é inevitável e não podemos passar por cima dela, que é o impacto da tecnologia também na nossa felicidade. Okay? E isso é uma das linhas da investigação e desta análise, é tentarmos perceber que felicidade nos traz a tecnologia. Okay? Isso é muito importante. Depois, a outra componente da análise é percebermos que, através das sinergias que eu falei há pouco, teremos um valor agregado muito maior para todos os stakeholders, para todos os participantes na cidade. E isso faz com que seja mais possível acreditarmos que essa mudança pode ser feita. Neste momento, e tendo em conta o contexto da pandemia Covid-19, nós todos sentimos uma série de constrangimentos e, obviamente, o impacto económico desta pandemia e do desacelerar vai-nos, obviamente, buscar a necessidade de identificarmos, então, as sinergias-chave de desenvolvimento que poderemos concretizar e para criar esse próprio valor. Michael Porter, que faz essa análise já desde os anos 60 sobre a competitividade das nações, ele tem essa visão holística da cidade que previa, de facto, que a competitividade per si cria desenvolvimento e cria resultados. E é essa dinâmica também que eu espero perceber do ponto de vista da dimensão, nunca esquecendo tecnologia, humanização e felicidade. Claro. E agora, voltando aqui um pouco a casa, a este local mágico que nos produziu aos dois, tanto o Pedro como eu saímos aqui de Alcobaça. Alcobaça tem condições e tem o potencial para se tornar uma cidade feliz 5.0 ou estamos num longo caminho até lá chegar? Todos fazemos caminhos, todos nós fazemos caminhos e nunca devemos desistir de fazer o nosso próprio caminho. Claro, isso penso que é uma linguagem que deve ser percebida por todos nós fazemos caminhos. Nada é impossível, o que é impossível é nós fecharmos em quatro paredes e acharmos que sabemos tudo, ou que já chegámos a qualquer lugar. Pronto, isso é que é, para mim, o pior posicionamento. Por isso, uma cidade hoje requer, mais que tudo, capacidade de aprender. Porquê? Porque hoje, tu sabes, estás na faculdade, numa excelente universidade, que é o ISEG, eu passei também por algumas universidades, hoje estou ligado à Universidade Católica e o conhecimento é a chave, a educação é a chave e eu acredito nesse paradigma que é da educação que as pessoas desenvolvem valor, mesmo no seu núcleo mais próximo, seja ele pessoal ou familiar, seja no núcleo profissional, ou seja depois na dimensão da cidade. Por isso, a ideia da liderança das regiões e das cidades, para mim, é fulcral, porque a liderança faz com que esteja inerente o processo educativo e de conhecimento crescente. E nesse sentido, e se apostarmos nessa visão, todos nós podemos fazer parte desse processo e o futuro está aí para nós, não é? Quer dizer, não acho que nada que seja impossível.
Claro que sim. Nós tivemos aqui a falar de uma coisa que é muito importante para que este projeto algum dia se possa concretizar na prática, que é a mudança e a aceitação dessa mudança. Porquê é que acha que tanta gente resiste a essa mudança e critica muitas vezes essa mudança, mesmo não concordando com o status quo atual? Olha, eu acho que nós portugueses tivemos de facto uma ditadura que foi uma ditadura bastante opressiva da nossa espontaneidade como povo e da nossa dimensão de análise, de crítica e até de autocrítica. E isso de facto teve um impacto bastante grande. A tua geração hoje já tem um nível de espontaneidade e de dinâmica e também de formação, não é? Que faz-me acreditar que a vossa geração já não vai ter esse impacto tão forte do que foi viver numa sociedade que não tinha escolhas, não tinha opções, e as pessoas não estavam habituadas a lutar. Claro que sim, que havia aquele reduto político que lutou sempre por essas liberdades que hoje nós temos, e muitas vezes nos esquecemos e achamos que foi super fácil, mas não foi, houve alguém a lutar por isso, mas a maioria do cidadão ficou oprimido no sistema ditatorial e não conseguiu ainda amarrar-se. O tempo não passou, ou seja, passaram cerca de 45 anos e só agora é que está uma nova geração no ativo que já está um pouco desprendida dessa noção. Isso é um aspecto que eu acho que é importante. Outro aspecto é a ausência de formação e de educação, que muitas vezes deixa as pessoas a sentir que não têm as ferramentas suficientes para poder avançar e implementar os seus sonhos. O que também é uma realidade em muitos casos, mas muitas vezes nós podemos ultrapassar. E podemos sempre lutar por nos capacitarmos mais e conhecermos mais. Eu, neste projeto do ativismo para as cidades felizes e da felicidade da cidade, tento sempre trazer estes valores de que essa transformação faz-se pela capacitação e pela noção de que nós somos capazes, nós vamos conseguir fazer a diferença. E eu acho que, independentemente da dimensão da cidade, as pessoas podem sempre, de alguma forma, e a modéstia é muito importante nisso, porque nós, quando partimos para um projeto, quando sabemos tudo, normalmente não ouvimos o outro e não fazemos o tal trabalho colaborativo e inclusivo que eu defendo aqui. Claro que sim. Vamos então agora a uma pergunta, se calhar um bocadinho mais pessoal, que tem a ver com o seu percurso. Desde sempre que foi muito claro aquilo que queria fazer o resto da vida, ou isto foi uma coisa que surgiu assim de repente? E se sim, que conselhos é que pode dar ao jovem? Nós hoje estamos numa altura em que o mercado de trabalho é feroz, que os jovens têm muita dificuldade em se inserirem e de encontrarem o seu rumo. Que conselhos poderia dar, tendo em conta também o seu percurso? Olha, dar conselhos é assim desafiante, não me sinto capaz. Agora posso partilhar a minha experiência neste sentido. E aí já é um De bom facto, conselho. de facto, desde sempre, eu licenciei-me em Relações Internacionais e sempre tive uma visão do globo e do mundo muito simples. Sempre achei que era mais simples do que era e de facto isso fez-me chegar a determinadas partes do mundo, desde a Ásia à América Latina e depois de alguns anos a viver nos Estados Unidos. Por isso faz de facto a diferença, que é muitas vezes alguma ingenuidade quando começamos, quando damos os primeiros passos, acho que até é uma vantagem. Depois acabei por chegar à cidade através da minha experiência na área da internacionalização das organizações e das empresas, porque depois acabaram por, de uma forma indireta, chegarem projetos que tinham a ver com municípios, que tinham a ver com organizações, com IPSS, etc. E comecei a ter contacto com esse mundo de que é hoje constituído o município, a autarquia e as instituições relacionadas. E os aspectos da cultura e da internacionalização da cultura chegaram também do ponto de vista profissional e então foi aí que eu senti a necessidade de me capacitar, mais uma vez, e ir fazer um mestrado do marketing das cidades e dos municípios. E nesse contexto chegou depois o convite para fazer um doutoramento na área das cidades e da área das cidades, que eu nem sabia que era isso que estava a fazer, mas houve um professor especialista, que é o professor Jorge Humberto Dias, de um grupo de investigação que eu hoje faço parte, que tem a ver com os estudos e as análises
de Portugal para o World Happiness Report das Nações Unidas, que viu no meu trabalho que eu estava a fazer esse percurso e a escrever sobre a importância da felicidade das cidades. Hoje, por exemplo, já agora para partilhar contigo e com o nosso auditório, existe o World Happiness Report, que tem um capítulo, que é o capítulo 3, que foi elaborado e liderado pelo professor Jean-Manuel Deneve, que pela primeira vez cria uma área específica sobre a cidade e a felicidade das cidades e do cidadão, que faz de 2020 um ano importante nesse sentido, porque foi pela primeira vez que saiu um capítulo dedicado à cidade, o que veio, na verdade, legitimar e institucionalizar esta questão do impacto da felicidade do cidadão que vive nas cidades, porque não sei se sabes, mas hoje praticamente cerca de 65% dos cidadãos vivem em cidades e em 2050 75% da população viverá em cidades. O que me fez reposicionar este tema como uma importância bastante grande para essa mudança que queremos ver na nossa cidadezinha e nas grandes cidades pelo mundo. Nós agora vamos falar de um tema que é um pouco controverso e que causa aqui uma divisão que tem a ver com o mundo político e que nós vemos todos os dias que há um maior afastamento entre o povo, a população e os principais quadros políticos. A política continua a ser a melhor forma de implementar estas mudanças ou hoje em dia já existem outros mecanismos? Olha, desde Platão, como sabes, a política está na polis, está na essência da cidade. Por isso, os nossos atos como cidadãos são política. Todos nós fazemos política na nossa vida social, na nossa vida profissional e com todo o bom sentido da palavra política. Claro, porque depois criou-se ali um estigma à volta da palavra política que é injustificado. Obviamente, por isso, eu sou um otimista sobre a política e sobre os políticos. Nem sempre tenho as melhores experiências e as minhas expectativas vão no mesmo sentido, mas isso faz parte da democracia. Claro. E uma das coisas essenciais para vivermos na cidade é ter essa capacidade de lidar bem com o contraditório. Isso é muito importante, porque se nós lidarmos bem com o contraditório, não desistimos dos nossos próprios ideais e então tentamos sempre insistir nos nossos próprios ideais. Isso faz parte da dialética da cidade, que é essa interação de nós, dos cidadãos, de vivermos, se possível, a concordar, não é? Mas se for necessário, temos que insistir até ouvirem a nossa voz. Exatamente. Isso é que é a política. Estou a simplificar, obviamente, por isso eu acredito que um dia me reverei nos nossos políticos, sejam eles locais, sejam eles nacionais ou regionais. E Portugal, neste momento, até está num processo de descentralização, de regionalização do sistema, com muitas críticas, porque é bom que haja muitas críticas, porque faz solidificar os projetos. Isso eu penso que é positivo e espero ver mais e melhores políticos e políticas. Como tu sabes, hoje as mulheres estão a dar cartas na política e eu sou daqueles que acha que elas devem dar essas cartas. Claro que sim. E agora falando de um outro tema que tem precisamente a ver com a situação pandémica. Já falámos aqui em pontos muito rápidos e muito curtos sobre a situação pandémica e eu não quero estar aqui como todos os epidemiologistas todos os dias na televisão, a fazer cenários ou nada disso. Vamos aqui para uma visão muito mais prática que é o que é que nós podemos retirar de bom? Porque de mal todos nós já sabemos, mas o que é que nós podemos retirar de bom que deva ser aplicado a partir de agora nas cidades e no nosso desenvolvimento? Olha, todos nós sentimos falta de todos nós, certo? Sim, claro. Isso é o ponto essencial, é nós percebemos que afinal o digital não nos vai resolver a vida e não nos vai resolver as emoções e a ausência do outro. Por isso é uma aprendizagem, na verdade, na prática é transversal ao mundo inteiro. Isso vai ter um impacto. Ele não está analisado ainda, ou começa agora a estar analisado, mas de facto a proximidade, a humanização, o estarmos com o outro faz de nós o centro da cidade, mais uma vez, como cidadãos humanos e nesse sentido isso acho que vai dar uma energia, vai provocar uma sinergia
entre nós no pós-pandemia maior de interação. Penso que sim. Depois, eu acho que também do ponto de vista científico, veio acelerar a investigação científica nas áreas das pandemias, desta e de outras, e há neste momento um acelerar muito grande do mundo científico e da ciência. Por duas razões, pela pandemia em si e pela grande dinâmica dos últimos 4, 5 anos de duas dimensões da política, que foram as lideranças em alguns países importantes, em que parecia que havia uma constante insistência na negação da ciência, e ao mesmo tempo a dinâmica das fake news, que veio também criar aqui uma interação negativa relativamente à verdadeira essência das questões da nossa sociedade, o que era verdade e o que era mentira. Por isso, mais uma vez aqui o reforço da importância das lideranças nesta pandemia ficou sublinhado. É importante, de facto, líderes que não negam a ciência, e nós, desde os Estados Unidos ao Brasil, para não falarmos demais, tivemos aqui um grande impacto e isso fez uma grande moça, penso eu, à reputação da questão do déficit da ciência na nossa vida. Acho que vamos ficar mais agradecidos à ciência, ok? Também pela questão das soluções do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista da eficácia da implementação dessas mesmas vacinas ou dessas mesmas soluções terapêuticas do ponto de vista de saúde em nós próprios, como cidadãos, às nossas famílias no redor e, obviamente, a toda a sociedade em geral. Penso que é capaz de ser o que fica mais neste momento. Obviamente não estou a fazer uma análise de retrospectiva, porque estamos ainda dentro do furacão, não é? Como se pode dizer, mas do que é possível analisar, acho que estas componentes são as que estão a ficar mais sublinhadas. Sim, efetivamente ainda é muito cedo para fazer prospeções a longo prazo, mas acho que sim, são pontos que foram importantes aqui tocados. Agora, em relação, voltamos um bocadinho atrás na nossa conversa, em relação à mudança, ao desenvolvimento, àquilo que tem vindo a ser feito pelas cidades, por nós próprios, pela ciência, quais são os principais obstáculos e os principais inimigos das cidades felizes 5.0 e da sua implementação? Olha, eu penso que há aqui duas componentes importantíssimas nas lideranças, que é a criatividade. Muitas vezes não é o dinheiro, muitas vezes não é o investimento ou não é a componente financeira, mas muitas das vezes fazia toda a diferença a capacidade de visionar, de visão, de conhecimento, de conhecer os exemplos dos outros. Muitas vezes o líder municipal e autárquico fecha-se na sua própria realidade, e nós observamos isso com muita frequência, e não se inspira, não olha para fora do seu palácio, não é? Pronto, e isso é muito limitativo. Por isso, uma das questões que eu acho que seria importante é haverem boas equipas de trabalho. O trabalho colaborativo ultrapassa muitas barreiras. Na verdade, não é por acaso que a ciência é o resultado do trabalho colaborativo. E não é por acaso. Por isso, a política, se for feita de uma forma inclusiva, transparente, onde haja uma abertura para criar novas soluções na área da governação e não mantermos-nos tradicionalmente dentro do modelo que sempre foi assim, só porque foi assim e não se mede essa eficácia, estamos abertos a medir constantemente a eficácia junto do cidadão das diferentes políticas que estamos a implementar, é fundamental. Hoje os planos já não se fazem a 2, a 3 ou 4 anos. Hoje um plano faz-se anualmente, do ponto de vista de estabilidade, mas depois tem que ser atualizado cada 3 meses. É assim que qualquer gestor tem que fazer, porque é a exigência e a dinâmica do mercado. E isso também se passa, obviamente, na gestão da cidade. Tem que haver uma grande capacidade de medir a eficácia das políticas que estão a ser implementadas. E essa visão é fundamental para se liderar, seja uma cidade, seja uma instituição. Sem dúvida. E nós há bocado falámos aqui de um ponto que eu até queria voltar a pegar, que é o populismo. O populismo e estes regimes negadores da ciência provavelmente também são um grande obstáculo à implementação das cidades felizes e do bem-estar dos cidadãos.
qual será o principal motivo para a ascensão destes regimes populistas que nos são familiares e que, de certa forma, têm aquela típica dinâmica de idolatração de um líder, uma coisa que já que não faz sentido, não é? Que há 40 anos, quando a mentalidade era reduzida, fazia sentido, mas que hoje em dia é impensável uma população desenvolvida pensar dessa forma. Sim. Pronto, o populismo é transversal à sociedade neste momento. Ele passa, é global, nomeadamente, e todos nós conhecemos hoje muitos líderes que estão nessa faixa de análise, nessa dimensão de análise que é o populismo. O populismo acaba por fazer uma coisa que é uma simplificação, mas não uma simplificação para positiva, mas sim uma simplificação pela negativa, fechando o nível de análise, ok? E dando respostas às pessoas, sabendo previamente o que é que elas querem ouvir, generalizando e não justificando, com bases sólidas, esses pontos de vista. E isso provoca, de facto, um contentamento imediato, porque a pessoa, se ela responde positivamente aos nossos anseios, nós não analisamos é que é apenas só de uma forma supérflua e com uma intenção de ganhar o voto imediato daquela pessoa ou a apreciação, e isso faz com que o populismo tenha um prazo de validade de curto prazo. É bom. Por exemplo, é de facto desafiante de contrariar o populismo, porque tem essa eficácia imediata, não é? Mas dura pouco, é isso? Peço desculpa, o quê? Mas dura pouco, ou seja, é uma questão de ciclo. É uma questão de ciclo muito curto e que faz com que depois quem votou com alguma facilidade se aperceba do erro que fez. Claro. Okay. Por isso, por exemplo, há um exemplo que nós temos em Portugal e que eu acho que nem se devia dar tanto palco a esses populistas para que se não contaminasse essa dimensão que existe na política e que existe na sociedade, porque em todos os níveis há populismo. Em todos os níveis, não é só no nível nacional ou na Assembleia da República, mas nas outras todas as assembleias a nível local e regional também há muito populismo. Já agora, podemos saber quem é que era esse exemplo que lhe veio à memória ou... Não, é assim, de exemplos de populismo, obviamente, são os nomes óbvios, como o Bolsonaro ou como o próprio Trump, obviamente. Depois, em Portugal, como deves imaginar, André Ventura está a fazer o caminho do populismo, da AB, não é? Com a cartilha toda, e vão crescer mais e vai haver mais populistas. Mas isso penso que também há de ter a importância que nós, cidadãos, que tentamos ser proativos, que tentamos ser responsáveis, não daremos eco e não indo ao sufrágio votar nesses próprios exemplos. Mas, na verdade, a democracia fala por si e aí está com os resultados que temos. Mas, apesar de todos esses contentamentos políticos que nós podemos ter pessoalmente, a abstenção não é a solução, certo? Sim, eu estou convencido que a abstenção em Portugal tem a ver com essa inércia que eu falei há pouco, de falta de aposta nos nossos sonhos e nos nossos projetos e no participar na comunidade. Por exemplo, o conceito de comunidade em Portugal não é muito desenvolvido. Há sociedades em que esse sentido, por exemplo, toda a Escandinávia nesse sentido é muito interessante. Os próprios Estados Unidos, por incrível que pareça, têm sentido de comunidade muito interessante e as comunidades fazem projetos extraordinários e essa dinâmica devia contaminar também Portugal e já começa a haver exemplos de contextos de desenvolvimento de projetos comunitários bastante interessantes, nomeadamente temos já casos concretos em que determinadas autarquias têm os respectivos orçamentos participativos e outras formas de inclusão de projetos de indivíduos ou de organizações. E a nível de voltar agora às cidades felizes, as cidades do futuro são cidades em que se valoriza o ambientalismo e a proteção do meio ambiente, ou são cidades, como temos visto até agora, de pura expansão
e de um pouco desprezo por essas questões ambientais. Não, a sustentabilidade é a palavra chapéu do ativismo e da felicidade das cidades, sem dúvida. E esse é o panorama, não é do futuro, é de hoje. E conceitos como a sustentabilidade, como a economia circular, como a digitalização, como o baixar o carbono, ou seja, os objetivos da sustentabilidade das Nações Unidas, que têm de facto uma envolvente de toda a componente do desenvolvimento estratégico dos territórios, são essenciais para nós. Nós já percebemos que é um ponto sem saída. Todos nós já percebemos, e nomeadamente uma das primeiras decisões que Joe Biden irá tomar relativamente à presença dos Estados Unidos no apoio ao Acordo de Paris, que tem a ver com a questão da sustentabilidade, é de facto um grito bastante importante de ouvir e que nos faça retomar esse caminho comum das nações, não é? E esse caminho só se faz nessas dimensões, começa nessas dimensões e irá depois até ao nível local, com certeza, e mais uma vez aqui a educação é fundamental para que se interiorize essa necessidade, porque sem sustentabilidade, desenvolvimento de território não é possível, não é? Neste momento. Claro. Vemos isso. E a nível agora de empreendedorismo, nós estamos a ver uma área em que, lá está, como falámos, o mercado de trabalho é feroz, especialmente para os jovens, e os jovens abrem os seus horizontes movimentando-se para o empreendedorismo, que é tão importante e que eu vi que é um dos temas centrais da teoria das cidades 5.0, não é? Sim, o empreendedorismo é um estilo de vida, na verdade. Não é algo que se compra e que no dia a seguir se começa a fazer, não é? Ou seja, faz parte da dimensão da formação, que é fazer-nos acreditar que se nós criarmos ferramentas, nós conseguimos fazer as coisas. Isso para mim é empreendedorismo. Para mim empreendedorismo não é sucesso a qualquer custo, ou que tudo é possível e sem meios não há fim. Claro, já é um bocadinho desde essa visão da Revolução Industrial, não é? Obviamente, e temos como país, Portugal é um país empreendedor e tem muitos bons exemplos de projetos de norte a sul do país. Olha, mesmo há pouco me ligaram de um projeto no Algarve em que eu faço mentoria de novos projetos de startups, por exemplo, em que irá ser um dia dedicado, obviamente por via digital, a fazer mentoria a todos esses projetos e a todas essas startups desse projeto do Algarve. E isso passa-se por todo lado. Nós temos muitas cidades com muitas incubadoras, empreendedorismo. Eu próprio já fiz há uns anos um projeto ligado a essa dimensão do empreendedorismo para perceber como é que funcionava, qual era a lógica, mas na verdade a capacitação e a nossa capacidade de depois utilizar essas ferramentas que nos são apenas facilitadas, ninguém nos dá nada, não é? Nós devemos ser nós a construir o nosso próprio sonho, o nosso próprio projeto. Isso faz parte de uma sociedade contemporânea, que é a sociedade que encontra soluções também, além de eu achar que o Estado deve ter nas áreas da educação, nas áreas da saúde, nas áreas da justiça, que são áreas muito importantes para o desenvolvimento dos territórios, termos de facto a mão do Estado, mas não termos um Estado mínimo que não está ligado às coisas mais essenciais e que, mais uma vez, a educação é dessas coisas. Portanto, aqui a mão invisível não é suficiente, é preciso haver a mão estatal, pelo menos a garantir um Estado social mínimo, certo? Sim, o Estado social penso que é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, porque, olha, sabes uma coisa, eu quando vivi nos Estados Unidos, uma das coisas que me impressionou muito foi essa não existência de uma olha, como o exemplo do circo, dos malabaristas que trabalham sem rede e com rede. Ou seja, eu na Europa sentia que de facto havia uma rede de sustentabilidade do cidadão, da pessoa humana e esse respeito pela pessoa humana. E de facto nos Estados Unidos, em muitos aspectos, às vezes é chocante para nós, com os nossos valores europeus, percebermos que não há políticas de saúde mental. Aqui com certeza não há as excelentes, não há as ótimas, mas há algumas, não há uma base essencial do ponto de vista da saúde e da educação, que é preciso. Nem todas as pessoas têm dinheiro para pagar o essencial.
e isso é uma realidade, ou têm capacidade para ter meios para pagar o essencial. Isso é um facto, é a nossa natureza humana. Nem todos temos a capacidade de interpretação das ferramentas e acesso às ferramentas de forma igual. Somos humanos, somos todos diferentes nessa dimensão. E nesse sentido acho que é fundamental haver uma base. E se tivesse que definir três ou mais, como preferir, três objetivos para um dia poder vir implementar este projeto, ou mesmo para desenvolver as cidades, quais serão aqueles três tópicos principais em que a humanidade se deve focar a partir do dia 2? Olha, é assim, eu advogo a importância da tecnologia, obviamente, a importância da humanização, ou seja, das relações humanas, a serem feitas de uma forma com eficácia, no sentido de valorizarmos o outro, e a educação. Penso que são três áreas que são o acreditar em nós próprios, termos boas ferramentas de capacitação e de educação e, obviamente, sabermos utilizar o impacto e aproveitar o impacto da tecnologia no nosso bem-estar e na nossa felicidade, porque não se pode desassociar esta evolução em que nós estamos da tecnologia. Também não podemos tirar a componente humana e limitar tudo à smart city tecnológica e high-tech que muitos nos anos 80 e nos anos 90 defenderam. A inteligência artificial vai ser uma realidade, ou seja, é uma realidade, e toda uma série de desenvolvimentos que vêm agora associados às tecnologias 5G, que também estão cheias e associadas a falsas notícias falsas e a falsas ideologias sobre isso. Também, atrás da tecnologia também há ideologias. E já sabemos que também a própria tecnologia sabe fazer política e também faz política. Por isso, se nós associarmos à humanização a tecnologia e a educação, penso que a sociedade terá mais cidades felizes e seremos todos mais felizes. E o Pedro toca aí num ponto muito interessante, que é, por muito que a sociedade venha a evoluir para a tecnologia, inteligência artificial e tudo por aí fora, há um pilar básico que continua a fazer parte da nossa evolução, que é a educação. E que só mesmo essa educação poderá desencadear o elevador social, não é? Porque senão criamos uma sociedade que é quase social dependente. E há uma questão aqui que toca na componente de olharmos para trás e nós sermos uma aprendizagem. Nós não começámos hoje, não é? E essa dimensão que eu falo da educação e da humanização tem a ver com a nossa capacidade de olharmos para trás e percebermos qual foi o processo de evolução que fizemos como sociedade e também não repetirmos os mesmos erros. Que, como sabe, na história há erros contra a humanidade que não podem ser repetidos, ou que nós temos que estar atentos para que não sejam repetidos, não é? E valorizando sempre o outro, não é? Porque quando perdemos essa dimensão de falta de capacidade de valorizar o outro, também perdemos a visão e a esperança no futuro e nessa felicidade. Bem, hoje já falámos tanto do futuro que isto quase parece uma emissão da TVI, mas não podíamos deixar de abordar o futuro do Pedro e não da sociedade. Já eu e o Pedro já tivemos a oportunidade de conviver em alguns projetos, nomeadamente no Fórum Digital City Marketing que aconteceu aqui em Alcobaça, e neste momento disse-nos que está a desenvolver a tese das cidades felizes 5.0. Mas e quais são os planos para o futuro? O que é que vem a seguir? Olha, eu cheguei a uma fase interessante e espero poder concretizá-la, que é trazer, se calhar, a minha experiência também para a academia, para a universidade, e vou começar em breve algumas experiências já do ponto de vista de investigação e de professor em alguns projetos em universidades e também não negando o meu passado, que é com as empresas e com as organizações e com as instituições, fazer essa ponte, ou seja, fazer os tais projetos que englobam essas três componentes que eu defendo desde o princípio da nossa conversa. Juntar a universidade, e quando digo universidade, associar aqui os centros politécnicos, os centros de investigação, os centros tecnológicos, trazer a dinâmica do empreendedorismo, que é fundamental para qualquer sociedade, e agregar
a relevância cada vez maior da cidade, ou seja, da autarquia, do município e da dimensão local, regional, nacional que a cidade pode ter. Porque a cidade hoje ganhou também uma grande dimensão de internacionalização que tem a ver com o meu passado, e essa visão faz-me pensar que se podem fazer projetos muito interessantes, juntando universidade, empreendedorismo e município. E agora que estamos a chegar ao fim da nossa conversa, queria dizer mais alguma coisa, Pedro? Peço desculpa se eu interrompi. Não. E é essa dimensão que eu quero alavancar, e serão projetos dessa dimensão que eu terei no futuro. Então, muito bem, já sabemos o que é que vai acontecer no futuro do Pedro, ou pelo menos aquilo que ele espera que irá acontecer. E é isso, e é essa a parte mágica no meio disto tudo, é que nós construímos o nosso próprio caminho, e por muitos altos e baixos que ele possa ter, não podemos deixar de seguir em frente e pensar sempre em mais além. Queria terminar esta conversa para já, primeiro, antes da nossa última questão, para agradecer ao Pedro por este tempinho que esteve aqui connosco, que eu acho que foi de muito desenvolvimento pessoal para todos aqueles que estão a ouvir e até para mim que estou aqui a apresentar. Obrigado pela oportunidade, e já sabem que quando é fazer trabalho colaborativo e, mais uma vez, agregar valor, estou cá sempre. Que é essa mesma ideia das conversas do podcast TEDx Alcobaça e, aliás, do TEDx Alcobaça como um todo, que é este formato de partilha de ideias e de convicções que é muito importante. Então, partindo para a nossa última questão, que é uma questão em que nós gostamos de deixar sempre o prolongamento desta conversa. A conversa não acaba aqui, há um teor que vai muito para além daquilo que nós falámos hoje e que as pessoas podem continuar a acompanhar. Portanto, o primeiro tópico desse ponto é: através de que meios é que as pessoas podem seguir o Pedro e saber mais sobre o desenvolvimento da sua tese ou destes conceitos? Olha, eu sou um grande defensor e ativista das redes sociais, e concentro principalmente todo o meu trabalho mais profissional, primeiramente na minha página Pedro de Sousa Santos LinkedIn, e também no Facebook. Além de no Facebook tentar sempre ter uma linguagem um pouco mais abrangente, menos profissional, mas que leva a pessoa a interessar-se nos temas que eu trabalho. Colaboro espontaneamente com vários jornais, com várias revistas. Tenho na Rádio Cister o programa Mais e Melhores Regiões, que aborda em concreto todas estas temáticas que nós aqui falamos, porque eu acredito na prática, eu gosto de praticar o que defendo. Ou seja, por norma, eu gosto de, na prática, também avaliar aquelas ideias que precisam de uma aplicação e precisam de ser testadas. E então tento sempre pôr na prática estas dimensões de análise. A comunicação estratégica é fundamental para nós, como profissionais, e as organizações, é fundamental. E um dos grandes déficits, por exemplo, das autarquias está também na comunicação. E fica aqui o desafio, que é tentar trazer mais e melhor comunicação, neste caso, à cidade, porque é muito importante a forma como o cidadão recebe a informação, o conhecimento, e também ser uma oportunidade de capacitação e de saber mais sobre o local onde vive, onde estuda ou onde trabalha. Já sabem onde podem acompanhar todo este desenvolvimento da tese e de tudo aquilo que o Pedro vai fazendo, mas queria deixar uma coisa que é incontornável, que é a sua sugestão cultural para os nossos ouvintes, seja um livro, um filme, o que entender, um documentário. Sim, olha, eu gosto muito de um programa que existe na RTP2, que são as Horas Extraordinárias. Acho que é um programa que tem a tal simplicidade que eu gosto muito, e que, de facto, trata de uma forma bastante eficaz os temas que traz, que são muito diversos. Passam desde a arquitetura, à arte contemporânea, à política, ao desenvolvimento pessoal. Por isso, Horas Extraordinárias na RTP2, nos diferentes horários que passa, e também na RTP Play, penso que é uma sugestão boa aqui para os nossos ouvintes. E fica assim terminada com esta sugestão a nossa conversa por hoje. Muito obrigado a todos os espectadores, a todos os ouvintes que nos assistiram, e até à próxima com o próximo convidado do podcast TEDx Alcobaça.